Saudações do crente docente, está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou o pastor Edvanir Fernandes e tenho o prazer de estar aqui com vocês para mais uma lição abençoada. Já eu vou chamar nosso professor convidado, mas antes eu quero pedir para você que nos acompanha, para você curtir esse vídeo de antemão, deixar o teu comentário. E olha, se você não é inscrito, você agora pode ter a oportunidade indo aqui no botão e inscrever-se no nosso canal, porque gratuitamente você faz isso, ok? Acione também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as nossas novidades. Hoje é dia de nós aprendermos sobre a lição de número 2 dessa revista aqui, Lições da Palavra de Deus, que está tratando sobre os pilares da teologia prática. E eu quero chamar aqui para estar com a gente o nosso professor convidado de hoje, para ministrar essa lição de número 2, que trata sobre o ministério diaconal. E aí você já sabe, você que participa aqui das nossas atividades do Crente Docente, que para você receber o nosso professor, você vai no comentário, você vai no chat da estreia do vídeo e deixa lá a tua palminha, o teu alô para o professor, para poder ele se sentir recepcionado por você. Então, sem mais delongas, eu quero chamar para estar aqui com a gente o professor Antônio Santos. Seja bem-vindo. Pelas paz, pastor, quero agradecer a oportunidade de frente docente, agradecer ao senhor por essa rica oportunidade. Sempre sou grato a Deus por estar ministrando aula, né, na nossa igreja, com o nosso projeto aí, que o senhor tem nos abençoado. Só tenho a agradecer. Amém. Vou estar orando pela vida do Antônio e depois você fica com a ministração da lição. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós louvamos o teu nome. Senhor, te engrandecemos. Te entregamos nesse momento, Senhor, a vida do Antônio em tuas mãos, para que tu venha conduzi-lo na ministração dessa lição e que venha ser bênção para as nossas vidas, é o que nós oramos e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Uma boa aula. Deus abençoe. Amém, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Então, hoje, como o nosso professor aqui nos falou, sobre a aula, né, será sobre o ministério diaconal. É uma aula que falou muito ao meu coração, estou muito agradecido, tá? Quem me conhece sabe que eu gosto de iniciar a nossa aula falando do texto áureo, eu acho sempre importante, nós seguimos os pontos ali da nossa lição, estarei trazendo algumas explicações para nossas vidas. Então, se você puder, por gentileza, pega a sua revista, caso você não tenha, vá lá na nosso texto áureo que se encontra em Filipenses, capítulo 1, no verso 1, apenas um versículo, tá bom? Eu irei fazer a leitura aqui com vocês. Você que está em casa, você pode estar me acompanhando. Então, vamos lá. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. A nossa lição, nós teremos 3 objetivos, os quais eu vou ler aqui para vocês. Quais serão? Entender as necessidades e as características do ministério diaconal, identificar as qualificações do diácono e discernir o valor do ministério diaconal. Eu quero que você saia daqui entendendo esses 3 objetivos, ok? Nós vamos tentar desenvolver cada um deles conforme a nossa lição. Então, vamos lá. O ministério dos diáconos. A palavra diácono vem do grego diáconos, e em geral significa servente, servidor e servo. Esse termo deriva de uma palavra também no grego, que é diaconia, que também significa serviço. A base do ministério diaconal é o serviço. Algumas pessoas podem acabar entendendo isso de forma um pouco equivocada, pois o serviço não diminui a ninguém, e sim apenas a engrandece, tá? Quando nós lemos o capítulo 3 de João, nós vamos ter uma ideia um pouco mais abrangente sobre o que é o serviço. Pois, veja bem, o Senhor Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, nos deixando o mais exemplo de todos. Pois o Senhor serviu, olha isso. O Senhor, o Deus encarnado, ele serviu os seus discípulos. Onde? Nós aprendemos muito com isso. Por quê? No ministério diaconal, a gente, como eu falei anteriormente, que o serviço é a base desse ministério, eu quero que você guarde isso, entenda que o parâmetro da nossa aula sempre será o Senhor Jesus servindo os discípulos.
Ou seja, o Deus encarnado, ele lavando os pés dos discípulos, ele nos deixou um exemplo que nós devemos seguir isso em nossas vidas, né? Não só como o ministério diaconal, mas também nós como crentes, irmãos em Cristo, nós devemos estar servindo uns aos outros. Então, é esse o parâmetro que nós devemos ter. O Senhor serviu, o Mestre serviu. No tanto que Pedro ele começa a perguntar ao Senhor, não entendendo o que estava acontecendo, não entendendo aquela atitude, aquele ato, mas o Senhor diz para ele, Pedro, você não entende agora, mas no futuro entenderá. E hoje nós podemos entender este ato. Nós podemos entender que o Senhor nos deixou um exemplo. No entanto, quando lemos João capítulo 13, no verso 15, ele vai dizer o seguinte, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Sendo assim, nós como servos devemos servir uns aos outros como o Mestre fez. E quando nós adentramos ainda mais nessa nossa lição, nós vemos que o ministério diaconal surgiu a partir de algo que estava acontecendo na nossa igreja. Ou seja, passou a ser uma necessidade premente, porque a igreja estava em expansão. Então, era necessário que houvesse mais braços para ajudar os apóstolos. Os apóstolos estavam encarregados de levar a palavra, estavam encarregados da oração, mas estavam ficando bastante ocupados em estar servindo à mesa. Ou seja, então, os helenistas, são judeus de fala grega, estavam murmurando porque na hora da repartição dos alimentos, as suas viúvas estavam ficando fora dessa repartição. Então, começou a gerar um problema, uma murmuração dentro da igreja. Mas os apóstolos eles tomaram a decisão e acabaram resolvendo, acabaram sanando esse problema, para que não se tornasse algo ainda maior. Pois a gente vê que, por conta dessa situação, os apóstolos eles tiveram que tomar uma atitude, uma postura. Então, eles convocaram a multidão de discípulos e fizeram exatamente isso aí. Daí, então, surgiu o ministério diaconal. Tá? O que nós podemos perceber que os apóstolos, delegando essa função, eles passaram a ter... Aliás, eles tinham uma maturidade espiritual que era de se admirar, pois entender que o reino estava em expansão, entender que um problema estava sendo gerado na nossa igreja, na igreja primitiva, e eles precisavam sanar aquele problema, então eles se dispuseram a delegar essa função. Isso requer um nível de maturidade espiritual que, do meu ponto de vista, é admirável, pois a gente precisa entender que nós devemos delegar às pessoas certas funções, para que o reino ele possa ser servido da melhor forma, porque se você fizer tudo sozinho, vai acabar acontecendo isso, você pode acabar deixando algo passar, deixando algo de lado, o que não é bom, porque naquele momento as viúvas estavam ficando fora da repartição, as viúvas dos helenistas, e isso não podia acontecer, pois eles não podiam deixar a desejar nesse ponto. Então, o que eles fizeram? Tomaram uma postura diferente. Eles, não, olha, nós precisamos delegar, nós precisamos passar essa função, nós precisamos fazer algo que irá mudar o que está ocorrendo neste momento. Então, vamos delegar essa função, vamos delegar o serviço à mesa, vamos delegar para que pessoas que cumpram requisitos, que iremos abordar ainda nesta aula, possam cumprir esta missão. E assim eles fizeram. Então, eles resolveram um problema e a gente vê que a natureza acabou se manifestando. Pois o serviço diaconal, a natureza desse serviço passou a transparecer, tá? E ela passou a transparecer como? Através das nossas ações, através das ações desses homens. Pois naquele período estavam sendo chamados para um serviço específico, serviço de servir à mesa. E o diácono, ele não deve pensar que o seu ministério ele tem uma menor importância. Claro que não. Pois veja bem, a igreja estava passando por uma necessidade. As viúvas precisavam ser servidas. Então, esses homens foram incumbidos dessas missões, na qual eles tinham que fazer com muito amor, com zelo, entender o propósito dessa missão, entender que a igreja precisava
ser servida, né? Como um todo, nós somos a igreja. Então, a igreja primitiva estava precisando de uma necessidade, no qual homens com alguns requisitos precisavam fazer essa missão com zelo, com amor, com carinho. Então, essas mulheres elas não podiam ficar à mercê. Essas mesas precisavam ser atendidas. Essas pessoas precisavam ser cuidadas. Então, mas, Antônio, esse ministério, qual a origem dele? O que surgiu? E eu tenho falado isso. A origem desse ministério nós encontramos lá em Atos capítulo 6. Tá? Vou ler aqui rapidamente o versículo 1 para a gente entender. Tá? Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, um problema surgiu e os apóstolos resolveram. Como? Levantando esses homens. Homens que cumpriam requisitos, eu vou falar mais à frente, tá? Eles estavam entendendo que a necessidade precisava ser sanada. Então, ou seja, eles precisavam de quê? Homens que carregavam aquilo que eles tinham dentro de si, que é o quê? A presença. Então, esses homens que estavam manifestando a presença entre essa multidão, no meio dessa multidão, homens que eu entendo que estavam se destacando, né, por conta dos requisitos apontados, esses homens acabaram sendo escolhidos para fazer uma missão, servir as mesas. Então, eu entendo que esses homens, os 12 apóstolos, eles foram guiados pelo Espírito Santo para estarem incumbindo essa missão para esses outros homens. Esses 7 homens que nós encontramos em Atos capítulo 6. Que, bom, falando aqui da escolha, vou citar o nome dos 7, que eu acho relevante nós falarmos. Eu não vou falar de cada um, mas eu vou falar o nome de cada um deles, pois quando a Bíblia ela cita essas coisas, eu entendo que há uma certa relevância. Pois esses homens eles se destacaram no meio da multidão, pois a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 6 que os 12, convocando a multidão de discípulos, eles fizeram essa escolha, tomaram essa decisão e escolheram 7 homens, cujos nomes são Estevão, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Esse foi o primeiro time, a primeira equipe da igreja primitiva a compor esse ministério. Atos capítulo 6 ocorreu essa escolha. Esses homens entendo que os apóstolos receberam a direção do Espírito Santo para estar atuando. E a Bíblia deixa claro que destaca até desses 7, um ainda mais se destaca, que é Estevão, que a Bíblia fala que ele era cheio do Espírito Santo. O homem que, se nós continuarmos a nossa leitura, fomos em Atos capítulo 7, nós vemos ele pegando para o Sinédrio, ele falando, os homens olham para ele e falam que o rosto dele transparecia como se fosse de um anjo, enquanto o Sinédrio estava lá rangendo dentes, para que, por conta da pregação, daquilo que ele estava falando, a gente vê que a pregação dele, ele consegue pregar praticamente a essência ali, né, do Antigo Testamento. Ele começa a falar e pregar para aqueles homens, e no final de contas ele foi apedrejado, tornando-se o primeiro mártir. Vê que a gente consegue então entender que esse ministério diaconal ele tinha sim uma relevância, ele não pode ser negligenciado, né? Esses homens que se dedicaram com tanto amor. A gente vê depois Filipe, no capítulo 8, pregando o evangelho também em Samaria. E vamos ver esses homens que eram diáconos. E a gente não pode, como eu falei anteriormente, não podemos achar que esse ministério tem menos valor, não. A verdade, esse ministério foi o próprio Espírito Santo que implantou na igreja, usou esses 12 homens que estavam se dedicando, se entregando à palavra, entendendo que precisavam sim de um suporte, precisavam sim delegar para outros homens. Então, não tem como nós dizermos que esse ministério ele é menor, não. A verdade, são pessoas que se tornaram menores, né, se tornaram servos. Aqui o nosso Senhor Jesus nos falava, olha, aquele que for o menor vai ser o maior no reino dos céus. Então, esses homens entenderam que precisavam descer o nível, né? Eu já tive uma oportunidade de falar com um jovem, eu falei que estava almejando o ministério diaconal,
eu falei para ele o seguinte, falei, meu querido, você não vai subir de nível se tornando um diácono, você vai descer, né? Você vai entender que você precisa estar servindo a igreja, que a sua atitude, a sua postura, ela precisa cumprir os requisitos apontados em Atos capítulo 6, né? Ter uma boa reputação, um homem cheio do Espírito Santo, ter sabedoria. Então, essas suas atitudes, elas precisam transparecer. Então, você não vai estar subindo de nível, não. Você está descendo, você está, sabe, se humilhando, você está servindo, porque lembra que eu falei anteriormente, nosso parâmetro sempre será o Senhor Jesus. Então, Jesus, ele, como mestre, como rei, como Senhor dos senhores, ele colocou um avental e passou a servir. Ele serviu. Ou seja, não bastava apenas ele assumir a forma de homem, o Deus estava em plenitude, em plena comunhão com Deus Pai, com o Espírito Santo, estava lá aquela eterna harmonia, ele foi, desceu, abriu mão da sua glória, ele se manifestou aqui nesta terra, e não só se isso bastasse, mas ele também foi lá e ajoelhou, ele começou a lavar os pés dos discípulos. Então, não tem como nós acharmos que nos tornamos superiores. Não, não. Na verdade, você está descendo um nível, né? Estou falando no sentido assim, de humildade. É isso que eu quero passar para vocês. Não, a verdade não é um orgulho. Não, não. É algo que nós passamos a entender. Olha, eu estou servindo a igreja. Eu estou fazendo aquilo que o mestre fez. Eu estou aqui para servir. Eu estou me colocando na condição de estar disponível para servir o reino de Deus. É isso que eu estou fazendo. Então, esses 7 homens, assim, após serem escolhidos, passaram a fazer. Eles serviram mesas. Então, nós não podemos negligenciar esse ministério. Nós devemos entender que esse ministério é importante para a igreja. Então, nós passamos aqui a justificar para a nomeação desses diáconos. Pois, como eu falei anteriormente, serviu para sanar um problema. Porque, na verdade, estava para acontecer uma crise dentro da igreja. Imagina, a igreja estava no começo, né? Os apóstolos estavam pregando a palavra, então começou a se expandir, o evangelho começou a ser espalhado. O apóstolo Paulo foi inserido nisso, a gente sabe que ele perseguiu a igreja. Em Atos capítulo 9, Jesus vai lá, ele tem um encontro com Jesus, ele muda, ele se converte, começa a pregar o evangelho. Então, o evangelho começou a se expandir de uma forma, né, alcançou os gentios. A gente vê tudo isso acontecendo. Então, conforme essas coisas foram ocorrendo, a igreja passou a crescer. Então, esse ministério começou a se consolidar ainda mais na igreja. Mas imagine, começou com 12 pessoas, ali no livro de Atos. A gente sabe que Judas, ele se suicidou, tudo o que aconteceu com ele. Foi colocado à sorte. Matias passou a compor esse ministério, os apóstolos. Então, a igreja eles começaram a pregar o evangelho, a ressurreição de Cristo se tornou ainda mais evidente no coração desses homens. Pedro começa a pregar com mais veemência, com uma atitude mais ousada. Pedro, ele muda sua postura, muda seu interior, a ponto de dizer que eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro começa a operar milagres. O Espírito Santo começa a atuar na vida desses homens de forma mais intensa após Atos capítulo 2. Então, a igreja estava crescendo de uma forma que não podemos imaginar, assim, de forma numérica. Eu imagino, né? Entendo eu que o evangelho começou a se espalhar de uma forma que eu fico assim imaginando. Pedro pegou para 3.000 pessoas, depois mais 5.000 pessoas. Imagina, só nisso aí temos 8.000 pessoas. Né? A igreja, ela começa, a Bíblia geralmente faz essa contagem, né, por homens. Então, eu imagino que foram 3.000 homens. Imagina, fora suas esposas, seus filhos, suas famílias. Então, a igreja começou a expandir de uma forma muito grande. Então, foi isso que aconteceu. Esses homens, eles começaram a pregar dessa forma. Então, foi necessário delegar, como eu falei. E agora, nós passamos a entender a complementaridade desse ministério. Veja bem, o diácono ajudou muito a complementar no ministério dos apóstolos. Podiam se dedicar mais à oração, mais à pregação.
enquanto os diáconos estavam servindo as mesas para as viúvas, não tem como fazermos um paralelo, mas sim entender a complementaridade desses ministérios. Então, o diácono precisa entender seu papel. Veja bem, os apóstolos estavam agora dedicados à oração e ao ministério da palavra. Agora, o que estava acontecendo? Aliás, o que não estava mais acontecendo? A negligência na repartição dos alimentos. Pois os apóstolos tinham passado essa missão confiando que esses homens estariam cumprindo aquilo com excelência. Então, eles podiam descansar, eles podiam se dedicar mais à pregação e à oração. Ou seja, eles podiam se preparar mais. E no nosso contexto atual, o diácono serve a igreja, enquanto o pastor encarrega de trazer a palavra. Posso dar um exemplo aqui na minha igreja, pois eu sou diácono. Enquanto o pastor prega, eu posso ajudar a recolher a oferta, eu posso estar ajudando no estacionamento, eu posso estar ajudando em setores onde vão estar precisando. Às vezes nós precisamos colocar diáconos para estar recepcionando os membros que estão chegando à igreja. Ou seja, imagine um pastor sendo responsável por tudo isso. Não tem como. Então, os diáconos, colocamos diáconos nesses pontos para estar fazendo exatamente isso. Para quê? Para estar servindo. Para que você possa se sentir acolhido, entendendo que a igreja, o templo, estou falando de templo, não de igreja como corpo, para que você possa se sentir abraçado, pois essa é a nossa intenção. Que você se sinta abraçado, que ali você se sinta em paz, se sinta em casa. Então, a complementaridade desse ministério é muito importante. Por isso que a importância da escolha desses homens. Pois em Atos capítulo 6 mostra que os apóstolos se reuniram, os 12 se reuniram, convocaram a multidão dos discípulos, eles escolheram 7 homens, no qual anteriormente eu citei o nome de cada um deles. Esses homens, eles passaram a servir essas pessoas. Então, eu queria chamar a sua atenção para os critérios. Eu já citei anteriormente, não sei se você percebeu, mas eu acabei dando um spoiler desses critérios, tá? Que é o quê? Ter uma boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Todos esses critérios, eles são importantes. Todo servo que exerce algum tipo de autoridade deve buscar ser cheio do Espírito Santo, pois sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Então, a minha forma de servir a mesa deve refletir aquilo que eu carrego dentro de mim. Pois, se eu carrego dentro de mim o Espírito Santo, a minha forma de servir a mesa não vai ser de qualquer jeito. A minha forma de servir a mesa não vai ser de onde vou estar chegando no lugar, onde vou estar chegando no membro, onde eu vou estar servindo o meu pastor de uma forma de qualquer jeito. Não. Eu vou estar transparecendo aquilo que eu carrego. E se eu carrego o Espírito Santo, eu tenho que manifestar aquilo que se encontra em Gálatas, capítulo 5, verso 22, que é o quê? O fruto do Espírito. E eu vou citar rapidamente aqui o que esse fruto traz, que é o quê? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, juntamente com esses critérios, entendendo que aquilo que eu carrego deve ser manifestado, que é o quê? A presença do Espírito Santo. Tá? Então, quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos algumas qualificações, onde Atos capítulo 6 nos dá 3 critérios. Mas quando chegamos em 1 Timóteo, no capítulo 3, do verso 8 ao verso 13, onde Paulo nos dá mais qualificações, que eu entendo que são base desses 3 anteriores, que foram citados. Então, ou seja, eu vou citar aqui. Uma delas, diáconos devem ser respeitáveis e de uma só palavra. O diácono deve ser cuidadoso na hora de falar, para que não fique com maledicências, porque aqui se aplica ao que falamos mais cedo, de boa reputação. Imagina um diácono dentro da igreja envolvido com fofoca. A credibilidade, a reputação dele acaba ficando um pouco manchada, o que é ruim para a igreja. Então, o diácono ele precisa ter cuidado com a sua palavra, tá? Não inclinados ao vinho, a advertência que é o consumo de bebidas. Não existe
Pois, no meu entendimento, não tem como você ser um cristão e você usufruir de bebidas alcoólicas. Pois, apesar da Bíblia ela não ter vamos dizer, uma regra, uma lei que diga que você não possa beber, mas eu entendo que a embriaguez, né, a Bíblia proíbe a embriaguez. Mas veja bem, por que eu sou contra a bebida alcoólica? Né? Ou seja, a inclinação do vinho. Porque Paulo nos diz o seguinte, em Efésios capítulo 5, verso 18: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pois, se algo afeta a sua comunhão com o Espírito Santo, você deve cortar aquilo. E uma pessoa embriagada, não tem como ela estar atenta àquilo que o Espírito Santo tem a falar ao seu coração. Então, não tem como você ser dado ao vinho. Na verdade, a Bíblia nos encoraja a ser cheio do Espírito Santo, seja que me embriagar, que eu me embriague da presença. É isso que eu devo fazer. Então, eu sou, né, na minha opinião, eu sou contra a bebida alcoólica, tá? Eu sou contra isso. O apóstolo Paulo nos orienta na carta de Efésios para que não nos embriagamos com vinho. Ou seja, a partir do momento que Paulo dá essa instrução, eu entendo que isso deve ser cortado. Isso não deve fazer parte da sua vida e nem da minha. Então, é essa a minha humilde opinião. Tá? Não podemos também ser cobiçosos, ser gananciosos. Por isso, o diácono ele não pode ser apegado a bens materiais. Mas, Antônio, por acaso a gente não pode desejar algo bom? Claro, nós devemos. Mas, quando nós colocamos isso como centro da nossa busca, é algo errado. Eu estava lendo recentemente um livro do Tim Keller, que o título é Deuses Falsos. E ele vai dizer o seguinte: se estabelecermos o ídolo no centro da nossa vida, nós nos tornamos dependentes dele. Ou seja, então, se eu sou apegado a bens materiais, é porque o Espírito Santo, a presença de Deus, não está sendo prioridade na minha vida. Então, eu preciso rever os meus conceitos. Outra recomendação: conserva o ministério da fé com uma consciência limpa, pois o diácono deve estar com a consciência limpa, o diácono deve estar buscando estar sendo cheio da presença, ou seja, o diácono deve estar buscando a palavra, pois lembra que eu falei que essas recomendações que Paulo dá, na verdade, a essência são essas três anteriores, no qual nós lemos em Atos capítulo 6, ou seja, imagine, ser cheio do Espírito Santo. Tem como você ser cheio do Espírito Santo e você está colocando outra coisa no centro da sua vida sem ser a presença? Eu entendo que não. Pois, se você é cheio do Espírito Santo, se você tem boa reputação, ou seja, então você tem que ter cuidado com a sua palavra, você não pode ser alguém dado ao vinho, a sua reputação não vai ser manchada. Se você for, como é que alguém vai enxergar? Imagine o que o pastor vai acabar achando, olha, você embriagado. Então, essas coisas que Paulo vem falando, na verdade, apenas abrindo um leque daquilo que já foi falado antes. Então, nós precisamos rever bem isso aí, né? Romanos capítulo 3, verso 23 vai dizer que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado com aquilo que o Senhor nos deu. Nós precisamos ter cuidado com o ministério que o Senhor tem nos dado, porque o ministério não é nosso. O ministério pertence a Deus, mas nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Uma das outras recomendações que sejam experimentados, um diácono é preciso ser experimentado, é preciso ter conhecimento da tamanha responsabilidade que está exercendo, por não estar sobre servir a mesa, e sim servir a mesa que o Senhor compartilha com a igreja. Olha a importância. Ou seja, mais uma vez, ser experimentado. Ou seja, ser experimentado e aprovado. Ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, ter sabedoria. Você cumprindo esses três, esses outros aqui, acabam sendo consequência daquilo que você já faz. Um homem deve ser cuidadoso, né? Um diácono deve ser cuidadoso com a sua família. Imagine, a palavra diz que ele deve ser marido de uma só mulher. Ou seja, é preciso ser fiel à sua esposa. Mais uma vez, reputação. Devem governar seguro e solidamente sua casa.
Imagine, um homem que não governa a própria casa, como é que ele vai estar ali num cargo de autoridade na igreja? Que liderança ele vai ter se não lidera dentro de casa? Mais uma vez, reputação. Então, nós podemos ver que esses conselhos que nós encontramos dado por Paulo a Timóteo, referente aos diáconos, tratam, na verdade, dos 3 primeiros: reputação, ser cheio da presença e sabedoria. E isso é muito interessante, pois eu entendo que, na verdade, Paulo ele não está querendo deixar de lado o que foi anteriormente dito. Na verdade, ele está acrescentando, ou seja, se pegarmos todos esses conceitos, todos esses critérios, nós vamos ver o critério de um diácono que está servindo a mesa. Ok? E nós chegamos aqui na ética do diácono. Então, aqui nós vamos falar um pouco sobre ser cheio do Espírito Santo. É algo que não pode faltar na vida do diácono. Pois imagine, como é que ele vai estar servindo a mesa? Como é que ele vai estar exercendo um cargo de autoridade? Como é que ele vai estar falando daquilo que ele carrega, que é o Espírito Santo, se ele não tem alimentado? Como é que ele vai alimentar pessoas se antes ele não se alimentou? Vou te dar um exemplo só lá no meu trabalho. Lá no meu trabalho, existem o que chamamos de pessoal da cozinha, né? Tem um nome certo específico que se chama rancheiro. Eu sou militar, então lá no trabalho tem o rancho. Antes do rancho ser liberado para toda a tripulação, os rancheiros eles se alimentam primeiro. Primeiro, porque quem são os rancheiros? Aqueles que servem a mesa. Então, antes de acontecer, né, o rancho geral, antes de toda a tripulação poder ir para a fila e estar lá, chegar na sua hora de seu alimento, se alimentar, os rancheiros, aqueles que vão servir, já se alimentaram. Então, a mesma situação, imagine, como é que eu vou estar servindo a mesa se eu não estou alimentado? Como é que eu vou servir a mesa com fome? Como é que eu vou alimentar outras pessoas se eu não me alimentei primeiro? Porque e outra coisa interessante é que o alimento é o mesmo, todo mundo come a mesma coisa. Ou seja, se eu quero servir a mesa, se eu quero servir, se eu quero manifestar a presença de Deus na minha vida, então, e entregar isso, derramar isso na vida de outra pessoa, eu preciso me alimentar primeiro. Então, a obrigação do diácono, o diácono não está ali só para estar presente, servir o culto, sem se alimentar, precisa se alimentar. Eu entendo que precisa alimentar até mais daqueles que estão sentados sendo servidos. Ou seja, você precisa se alimentar em dobro, porque a sua casa, a sua vida, o ministério que Deus entregou, tudo isso vai depender daquilo que você tem carregado. Então, a obrigação do diácono ser cheio do Espírito Santo. E a obrigação manifestar isso. Tá? Ter conhecimento do seu ofício. O diácono precisa conhecer as suas funções. E a nossa revista cita que vale a pena trabalharmos aqui. Ele precisa ser zeloso quanto a isso. Ou seja, vou citar aqui apenas alguns, mas você pode depois analisar todos com carinho. Eu te incentivo a isso, mas eu peguei aqui apenas 3 para podermos abordarmos aqui. Tá? Prestação de serviço. O diácono, quando fizer uma visita ao sexo oposto, jamais deverá ir desacompanhado. Isso é muito importante, porque nós vamos nos arremeter ao quê? Ao que foi falado anteriormente. Fiel à sua esposa, fiel à sua casa. Então, se o diácono estiver responsável por fazer alguma visita, no caso, se você for homem, na casa de uma mulher, ou se você for uma diaconisa, for fazer uma visita, vá com o seu marido. E o homem, vá com a sua esposa. Não negligencie isso. Não dê espaço, não dê brecha na sua casa, no seu relacionamento. Isso não pode acontecer. O diácono não pode ser dado ao dinheiro, pois ele não deve receber dízimo de ninguém, isso é muito importante. O dízimo, quem recebe é Deus, e não o diácono. No entanto, que nós somos orientados na nossa igreja a não pegar o dízimo de ninguém. A pessoa que vai dizimar, ela tem que ir até o gasofilácio e lá deixar seu dízimo. Não somos nós que pegamos dízimo, nós recolhemos ofertas. Concentramos e levamos para a tesouraria. Fora isso, dízimo nós não levamos. É o membro que tem que ir lá e dizimar. O dízimo é algo particular, algo seu com Deus. Tá? Capacidade de trabalhar
em equipe, isso é muito importante. Ainda mais se for uma igreja grande, onde é necessário um grande número de membros. Então, saber lidar com membros, trabalhar em equipe, faz com que o serviço se torne um pouco mais fluido, né? Porque sozinho não dá. Imagine você ser diácono na igreja de 6.000 pessoas e você estar lá sozinho. Então, é interessante que você tenha comunhão entre os irmãos, comunhão entre seus pares, entre os diáconos, e vocês possam se comunicar e fazer com que o trabalho se torne algo fluido. Ou seja, é muito importante isso aí. Mas não podemos negligenciar, até porque um dos pilares da nossa igreja é a unidade. Como é que vamos pregar a unidade se não conseguimos nos entender entre nós? Então, isso é muito importante. Não vamos negligenciar isso aí. E aqui eu vou caminhando para a conclusão. O diácono, ele é o primeiro a ter um contato com os membros. Então, é importante que esse diácono venha de coração entregue para servir. Seja proativo, busque se envolver nas atividades da sua igreja. E o mais importante, que tenha uma vida disciplinada e que seja bem alimentado. Lembra que eu falei anteriormente? Imagine você querer alimentar pessoas de algo que você não tem se alimentado. Isso é uma hipocrisia. Nós não podemos ser como os fariseus daquele período, onde o Senhor Jesus chamava de raça de víboras, onde o Senhor Jesus chamava eles de hipócritas. Nós não podemos ser, então, eu preciso alimentar as pessoas daquilo que eu tenho me alimentado. Então, se o meu foco é a presença, então eu devo falar da presença. Eu devo manifestar a presença de Deus em minha vida. Então, tudo em mim deve permanecer firmado na palavra do Senhor Jesus. E o diácono, ele precisa entender também que a sua motivação em praticar as boas obras, isso também deve ser entendido de uma forma plena pelo diácono, pois nós não somos salvos por obras, mas somos salvos para praticar as boas obras. Então, o diácono deve saber exatamente isso aí, tá bom? Então, quero agradecer, que você possa ser abençoado por esta aula, que Deus fale ao seu coração, que você entenda que esse ministério ele tem, sim, importância, que esse ministério é para abençoar a minha vida e a sua vida. Tá bom? Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Em nome de Jesus, amém.